Demorou um pouquinho, mas é que eu estava ainda resolvendo algumas coisas, os últimos detalhes, para poder passar para vocês a informação completa. O que acontece? Hoje de manhã eu acordei assim com um sentimento de muita raiva. E assim, desconfortável, coisas que não estão acontecendo da maneira que eu gostaria, enfim. E sabendo que eu preciso me responsabilizar por essa raiva, não colocando a culpa em ninguém. Isso é importante quando a gente quer superar qualquer tipo de sentimento, desde tristeza, culpa, raiva, enfim, todos os sentimentos negativos são nossa responsabilidade. Nós escolhemos encarar aquilo daquela forma. Então, eu precisava, e eu sabia que eu precisava transformar isso. Então, enquanto eu não conseguisse transformar isso, eu não podia passar essa informação para vocês. Já aconteceram algumas outras vezes, esse é um desafio muito grande meu, pessoal, lidar com a raiva, lidar com a falta de controle da situação, e que sempre eu estou achando maneiras diferentes, achando jeitos de lidar com isso. Então, assim, de manhã vocês viram que eu coloquei um post sobre raiva, vocês perceberam quais são as coisas que estão por debaixo disso. Com certeza, raiva tem a ver com controle, vocês viram que é um dos itens, e lá embaixo tem um sentimento de alguma ferida, né, que causou novamente essa repetição de padrão, vamos dizer assim. Então, existe alguma crença negativa de todos nós em relação à situação aonde, vamos falar agora só de raiva, né? Existem as outras também, mas vamos falar de raiva, que causou nesse momento estar com raiva de alguma coisa. Então, existem várias maneiras de se superar. Né? A meditação é uma maneira muito eficiente se você tem facilidade de meditar, porque isso acalma o nosso coração, a nossa mente, não ficam aquelas ideias repetitivas dizendo que o outro está errado, que aquilo está errado, que aquilo tem que ser feito de maneira diferente. Meditar com pedras, para quem tem conhecimento das pedras, a pedra traz esse conhecimento ancestral dentro dela, né? Essa informação ancestral, na verdade, seria a palavra certa, e que traz para você essa lembrança desse seu conhecimento para você poder superar aquilo. Isso pode ser feito também, então, a nível de mantra. Você pode falar um mantra internamente para poder passar aquela situação. Eu gosto muito de usar esse colar para qualquer tipo de sentimento negativo que eu possa estar tendo. Isso chama-se orgonite. Depois vocês podem ir no professor Gulu Glu, que é o meu chamo Google, né? E ver do que se trata. Outro dia eu posso até estar explicando com mais detalhes o que é uma orgonite, o que ela faz. Para mim funciona muito bem, mas mais do que me acalmar, eu acho que todo mundo precisa ver o porquê que eu fiquei chateada, qual que é a minha crença negativa que chega nesse lugar de chateação. Então, a maioria das pessoas, isso assim, é uma crença que não é só minha, eu estou falando porque é uma coisa muito geral, a maioria das pessoas não se sente suficiente. Então, assim, por que queremos ter controle sobre alguma coisa? Porque aquilo tem que ser da nossa forma, porque assim seria suficientemente organizado, suficientemente fértil, suficientemente sem riscos, né? Supostamente, é claro, né? De dar errado. Então, essa coisa do controle, esse ímpeto de tentar fazer com que aquilo seja o que nós sentimos internamente que parece não ser. Então, nós queremos controlar para que aquilo seja suficiente, para que aquilo não dê errado, para aquilo que não nos faça sofrer. Né? Então, nós temos que trabalhar dentro de nós essa crença da suficiência. Essa crença de que nós não somos suficientes, que nós não temos a capacidade, que nós não somos bonitos suficientes, que não temos o conhecimento suficiente, que não temos o amor suficiente do outro, não temos o dinheiro suficiente, enfim, cada um dentro da sua área, porque não é só uma área que a gente acontece, né? Então, tanto no nível
emocional, nas relações, em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação à saúde. Eu não tenho força suficiente para, né, superar aquela doença, então fico doente, ou aquela situação e fico doente, então eu não sou o suficiente. O corpo diz eu não sou o suficiente. E por aí vai. Então, assim, eu convido vocês a procurarem um terapeuta, alguém que possa orientar vocês a acharem qual que é a sua insuficiência, onde está o cerne da sua questão em relação à insuficiência, que com certeza novas pontes vão ser feitas na relação que vocês têm com o mundo. E coisas novas vão poder estar acontecendo de maneira diferente. Eu hoje, depois do meu trabalho, me sinto tranquila. É uma coisa de... Sabe quando você toma um remédio, está com muita dor de cabeça? Toma um remédio e o remédio começa a fazer efeito, você sente até o gosto. Eu sinto o gosto do alívio, né? Pra mim, né? Quando você começa a sentir aquela sensação de peso nos ombros, vai embora, né? Então, você vai saber quando, né, superou aquela situação, quando você sentir esse alívio. Pode ser através de choro, pode ser através de alegria, pode ser através de alívio, pode ser tudo junto. Acho que eu convido vocês a fazerem essa meditação em relação a vocês mesmos, para acharem isso e poderem se livrar disso que pode ser um mal de muita gente que está me escutando. Então, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo com mais uma novidade, tá bom? Um beijo para todo mundo.